Efésios capítulo 1, a leitura será feita do versículo 3 até o final do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o final do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aí, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos fazer uma breve oração. Convido também os amados do programa Cristo, Alegria de Viver, para que baixamos as nossas cabeças e façamos uma breve oração. Oremos. Senhor, muito obrigado pelas horas que são, pelo culto de oração e o culto de doutrina. Te pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua palavra nesta noite, Senhor, seja para a edificação dos salvos e também para a evangelização dos perdidos. Te peço, Senhor, pelo Teu servo que está aqui à frente, conceda a ele a intrepidez e a interpretação correta da Tua palavra. Queremos também orar em favor do Teu servo, o irmão Anderson, que está ali na Rádio Boas Novas, na frequência ali 91.5, ali nos auxiliando para que esse culto de doutrina não fique tão somente em quatro paredes, mas seja comunicado e anunciado a Tua palavra em outros cantos, como a irmã Leida, que está indo para Manaus, mas está acompanhando aí o estudo bíblico. Que o Senhor nos abençoe, abençoe aqueles que estão em Manaus assistindo, aqueles que estão aqui em Codajás, nas comunidades de Codajás, que o Senhor abençoe, ó Pai, o mensageiro e a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Meus amados irmãos, nós temos uma afirmação aqui do apóstolo Paulo, logo no versículo 3, dizendo que Deus tem nos abençoado. Está aí no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E aqui nessa afirmação do apóstolo Paulo, nós já estudamos com os amados irmãos sobre o louvor do apóstolo Paulo pelas bênçãos espirituais procedentes da parte do Pai. E nós vimos com os amados irmãos que essas bênçãos espirituais, elas não são bênçãos materiais, apesar de que o nosso Deus, Ele tem nos abençoado também de maneira material. Deus tem nos concedido saúde, emprego, família. Então, todas essas bênçãos são bênçãos materiais que provêm também da parte de Deus. Entretanto, essas bênçãos das quais o apóstolo Paulo menciona aqui na carta aos Efésios, não são bênçãos materiais, e sim bênçãos espirituais que estão localizados nas regiões celestiais e que estão na pessoa de Cristo. E a primeira bênção espiritual que Paulo menciona aqui está aí no versículo 4. Mas eu irei ler a partir do versículo 3 para que você entenda aí o contexto. Diz assim o versículo 3, os irmãos da rádio, se quiserem acompanhar na sua Bíblia em casa, o estudo está sendo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o final do versículo 6, e nós estamos estudando sobre as bênçãos espirituais da parte do Pai. E diz assim o versículo 3 de Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Então, vamos aqui, irmãos, eu quero considerar com vocês, já tenho considerado vários aspectos acerca dessa primeira bênção, e hoje nós iremos encerrar falando aí, dando aos amados irmãos, estudando com os amados irmãos, 6 fundamentos dessa doutrina. A doutrina da eleição está fundamentada em quem, pastor? Ela está fundamentada no homem? Será que está fundamentada no ensino da 25 de dezembro? Em que essa doutrina está fundamentada? Por quê, irmãos? Porque nós temos várias objeções com relação a essa doutrina. Embora o texto ele seja claro e simples, dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mesmo assim, você lendo esse texto, tem gente que ainda faz algumas objeções com relação a esse texto, dizendo que não, que se Deus nos escolheu, ele está sendo injusto, por que tem pessoas então indo para o inferno, e etc., né? Alguns atribuem essa doutrina da eleição a Calvino, né? Quem, assim, principalmente para os irmãos da teologia, sabe muito bem de quem eu estou falando. João Calvino foi o responsável para sistematizar a doutrina da eleição. Entretanto, ele não foi o fundador e nem é a fonte da doutrina da eleição. Então, vamos ao primeiro fundamento, a irmã Kailane vai colocar aí, sobre o primeiro fundamento, mas antes de nós mencionarmos a questão do primeiro fundamento, temos aí a questão introdutória aí. Aí a questão introdutória, aí eu irei ler para os amados irmãos, que diz aí, ninguém está fora, que fique bem claro aí, que ninguém está fora do alcance do Evangelho. A salvação é para todos os que creem em Cristo Jesus. Entretanto, o que foi que o homem preferiu escolher, irmãos, no jardim do Éden? Deus, ali no Éden, estabeleceu o pacto das obras. E a vida eterna do homem estava condicionada à sua obediência. Deus criou o homem e coloca um teste prático ali. E disse Deus, nós não sabemos até quando esse teste prático ele estaria ali no Éden, mas o fato é que Deus colocou um teste ali. Disse Deus, de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, vocês podem comer livremente, mas tem uma árvore, Adão. A árvore, Adão, chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não podem comer, porque no dia que delas comerem, certamente o quê? Morrerás. Nós não sabemos por quanto tempo Deus iria colocar o homem sobre esse teste. Mas o fato é que o homem caiu antes que esse teste fosse tirado do Éden. E Deus fez o primeiro pacto, o pacto das obras. E o que foi que o homem fez, irmãos? Qual foi a escolha de Adão? Adão escolheu desobedecer a Deus. Diz a Bíblia, Paulo a Timóteo, que Eva foi enganada, foi iludida pela serpente, mas o homem não. O homem decidiu de forma rebelde não escolher a Deus, mas querer escolher ser igual a Deus, se afastar de Deus. Agora o homem está em pecado e agora Deus é quem faz essa escolha dentro da raça humana. Porque em Cristo a resposta é simples, porque não há nada em nós que possa se tornar agradável a Deus. A eleição em Cristo aponta para a nossa depravação total, bem como para a perfeita suficiência nele. A eleição não ocorre fora da pessoa de Cristo. Nós fomos eleitos, como diz o versículo 4, assim como nos escolheu nele. O que Deus, Paulo está querendo nos dizer aqui, irmãos? Que Deus, quando me elegeu você, Ele não olhou para a sua bondade, até porque em você não havia bondade, não havia nada que pudesse agradar a Deus. O que diz o profeta Isaías? Que todas as nossas obras não passam como um trapo que
de imundícia. Os irmãos sabem o que significa esse trapo de imundícia pela qual Isaías ilustrou. Trapo de imundícia era justamente aquele período em que a mulher ficava naqueles dias. Isaías comparou as nossas obras, Deus comparou as nossas obras como esse trapo de imundícia. O melhor das nossas obras não passam como aquele período que as mulheres estão. É assim que as nossas obras, diante de quem? Diante de Deus. Por isso que a nossa eleição foi nele, em Cristo Jesus, que é o perfeito Filho de Deus, que não pecou. Porque nós temos aquela ideia, né, irmãos? Que Deus me elegeu porque eu sou bonitinho, sou coitadinho. Não. Você está muito enganado. Não foi você que deu uma chance para Deus. Foi Deus que já, no seu eterno plano, antes da fundação do mundo, como diz o versículo 4, Ele escolheu. Ele escolheu, assim como nos escolheu nele. E eu, para finalizar esse momento aí da eleição, ela é em Cristo, eu citei várias vezes aquele texto para vocês, de João capítulo 15, versículo 16, quando o Senhor Jesus Cristo disse ali aos seus discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Eu quero ainda ler 2 textos com os amados irmãos. Abra sua Bíblia aí, irmãos, para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Eu já li esse texto, já mostrei esse texto para os amados irmãos. E o versículo 48. Atos 13, 48 diz assim: os gentios ouvindo isto, Atos 13, 48. Os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em Atos capítulo 15, se os irmãos avançarem, olha o que diz em Atos capítulo 15, no versículo 14. Atos 15, 14. Diz assim a palavra de Deus: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Paulo aqui, Lucas, quando registra essa exposição, essa ação de Deus por intermédio de Simão, que foi o apóstolo Pedro, de como Deus visitou os gentios, aqui Lucas está registrando que Deus não tinha a intenção de salvar todos os gentios. Irmãos, se Deus quisesse salvar toda a raça humana, isso Ele faria perfeitamente. Não haveria problema algum para Deus salvar todos os seres humanos. Mas o fato é que nem todos foram escolhidos por quem? Por Deus. Por isso a razão de, se você ainda não é crente, como diz Spurgeon, né? Mas pastor Spurgeon, se eu não for um eleito de Deus, clame a Ele. Chegue diante dele: Senhor, me ajude. Eu não quero perecer na eternidade, eu não quero ir para o lago de fogo, para o inferno. Existe a possibilidade de o Senhor colocar mais um dentre os eleitos? Irmão, se você orar assim e reconhecer a sua indignidade, é porque você é um eleito de Deus. Porque jamais aqueles que não foram eleitos por Deus, jamais eles farão esse tipo de oração. Jamais eles vão reconhecer. Eu digo isso, irmãos, por mim. Às vezes porque o pastor também ele peca.
quando a gente transgride a lei de Deus, a nossa indignidade é tamanha de chegar diante para Deus: Senhor, eu não sou digno de entrar nos céus. Não sou digno. Por isso, irmãos, que a nossa eleição ela está na pessoa de Cristo, porque de nós mesmos, se dependesse de nós, Deus não escolheria nenhum sequer, nenhum. Vamos avançar. Vamos para o segundo fundamento. Vamos para o segundo fundamento. Primeiro, o fundamento da doutrina dessa primeira bênção espiritual é que a eleição ela é em Cristo. Segundo fundamento, a eleição ela é o que, irmãos? Pessoal. E eu irei ler aí para os amados irmãos. Observe o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Observe, irmãos, a expressão nos. Assim como nos. Apesar da palavra estar no plural, porque se refere aos eleitos de Deus, entretanto, para que esse plural nós acontecesse, nos escolhesse nele, era necessário que Deus salvasse de um o quê? De um por um, e formasse um povo o quê? Para ele. Por isso que, dentro da doutrina da eleição, você, apesar de ela acontecer de forma coletiva, mas também ela aconteceu de forma individual. E eu irei ler esse tópico aí, essa nota aí. A eleição não é abstrata, é concreta. Fala de povo de Deus ou da igreja, sem falarmos de pessoas individuais, é pura abstração. Deus, no entanto, escolheu indivíduos para constituir o seu povo, conferindo-lhes bênção, arrolando seus nomes no livro o quê, irmãos? No livro da onde? No livro da vida. Eu gostaria de ler aqui um pequeno texto aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo, ele reconhece que Deus o elegeu ele de forma individual, de forma pessoal. Se os irmãos quiserem me acompanhar em Gálatas, eu irei só ler uma referência, não irei ler toda essa referência. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim, Gálatas 1, 15: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo está dizendo aqui, irmãos, agora ele reconhece que, embora ele tenha nascido no farisaísmo, mas lá na frente Deus tirou ele. E por que Deus tirou o apóstolo Paulo de lá? Por que Deus não tirou os demais que pertenciam ao grupo religioso, aos fariseus? Por que Deus não tirou os demais? Mas teve uma pessoa que ele tirou, foi quem? O apóstolo Paulo. E Paulo atribui essa retirada do domínio das trevas a quem? Essa eleição ele atribui a quem? A Deus, ao que me escolheu, me separou antes de eu nascer. Jeremias também aconteceu isso com ele. Deus já, no ventre materno, já tinha o quê? Eleito Jeremias para a salvação. Vou pedir para a irmã Kailane avançar aí no Datem. Isso, essa outra nota aí. O que é interessante na questão da eleição pessoal, irmãos, e aqui já serve como uma aplicação para as nossas vidas, é que ninguém será salvo por proximidade genealógica, afetiva ou especial. A eleição de Deus é pessoal e intransferível, conduzindo cada eleito à transformação espiritual pelo Espírito Santo. Ou seja, a eleição é pessoal e é intransferível. Esses dias
Na Páscoa, a minha cunhada, ela, de vez em quando, ela brinca comigo e ela estava bebendo, né? E ela colocou assim, bateu uma foto da cerveja e colocou no seu status. E era na Semana Santa, era na quinta-feira. E ela bateu a foto dessa cerveja que ela estava bebendo e colocou a seguinte frase embaixo: vou beber hoje porque amanhã é pecado. Se referindo à Sexta-feira Santa. E eu mandei uma mensagem para ela: todos os dias, se você beber, é pecado. E citei aquela nota de 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo nos diz que nem ladrão e nem bêbados herdarão o reino de Deus. Aí ela mandou a imagem com aquele acho que é uma galinha, né, que fica assim triste e tudo, né. Aí depois ela postou lá no grupo da família. Por um pouco eu me esqueci que na minha família tinha um pastor. Aí eu liguei para ela e tudo, fiz uma videochamada. E ela disse: Sidney, eu já falei para ti que quando você subir, eu vou subir no teu pé. Vou subir no teu pé. Eu digo minha cunhada, né? A doutrina da eleição, irmãos, ela é intransferível. Deus, lembra-se dos judeus? Quando o Senhor Jesus Cristo os repreendeu severamente: olha, não fique dizendo aí, nós temos por pai Abraão. O Senhor Jesus Cristo: vós sois filhos do diabo. Isso sim. Não fique se vangloriando. Talvez você seja uma pessoa, rapaz, eu sou da 25 de dezembro, olha, pensa numa igreja, né, bacana, né, essa igreja é uma igreja abençoada por Deus, então todos os que estiverem nela, frequentando ela, no dia quando o Papai do Céu vir buscar a sua igreja, certamente eu vou junto com os amados irmãos. Irmãos, não tem essa não. As minhas ovelhas, eu conheço, o Senhor Jesus Cristo disse, eu conheço as minhas ovelhas. Ele ainda disse mais: e não somente eu as conheço, mas também elas me seguem e o quê? Me ouvem. Por isso, irmãos, nós iremos ver aí, deixa eu terminar de ler essa nota aqui, que ninguém será salvo por proximidade genealógica. Vamos pegar aqui o exemplo aqui. Nós temos a família aqui, Gama, né? É isso? Família Gama. Nós temos os Bastos. Nós temos, qual é a outra família aqui? Os Cunha, tem os Cunha aqui? Tem? Os Souza, né? Então, por exemplo, Deus veio buscar a sua igreja, por genealogia, a família Gama. Então, como o Vando é o único salvo da família Gama, vai todo mundo com ele. Não, irmãos. A eleição, ela é pessoal, individual e intransferível. Intransferível. Por isso, ou você se arrepende, se converte enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou então, meu querido, você vai ficar mesmo. Você vai ficar mesmo. Eu irei terminar a nota aqui que diz assim: ninguém será salvo por proximidade genealógica, afetiva ou espacial. A eleição de Deus é pessoal e intransferível, conduzindo cada eleito à transformação espiritual pelo Espírito. Contudo, a eleição pessoal é dispersiva. Fomos predestinados para nos constituir no corpo de Cristo, visto que fomos eleitos nele, em Cristo Jesus. Portanto, a igreja é a comunidade daqueles que foram eleitos por Deus, tendo seus nomes escritos no livro da vida. E é isso que Paulo diz: assim como nós fomos salvos individualmente, e individualmente somamos e fazemos, então, formamos o corpo de Cristo.
Por isso nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Agora, irmãos, antes de eu avançar para esse terceiro fundamento acerca da doutrina da eleição, eu mencionei de forma rápida alguns aspectos, ou seja, alguns propósitos da doutrina da eleição. Dê uma olhada aí no versículo 4, eu irei mencioná-las de forma rápida aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A eleição aconteceu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, quando Deus me salvou, lhe escolheu, ele teve um propósito de que você vivesse, então, uma vida o quê? Uma vida santa, irmãos. Por isso, irmãos, né, é inadmissível, né, escute essa, né? É inadmissível um eleito de Deus não querer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de santificação, porque tem muitas pessoas que interpretam a doutrina da eleição de forma diabólica e errônea. Tem muita gente que diz, já que eu sou um eleito de Deus e a minha salvação está segura em Deus, então agora eu vou cair aonde? No pecado. Não importa, eu já sou um eleito, você está enganado. Se você agir dessa maneira, é porque você nunca foi um eleito, nunca entendeu o que é ser salvo dos seus pecados e da condenação eterna. Por isso que nós temos uma grande preocupação com os igrejados, irmãos. Por isso que naquele dia eu até disse aqui, né, uma ilustração do pastor Raimundo de Oliveira. Meu amigo, não se engane dentro da igreja, não. Não se engane participando das obras da igreja, cantando, louvando. Irmãos, Deus, quando Ele elegeu você, não pense que você vai para o céu assim, que Deus está empurrando você para o céu, levando você para o céu à força. Como se Deus, bora Joãozinho, eu elegi você antes da fundação do mundo, você é um eleito meu, vamos, entrai na posse que vos está preparado antes da fundação do mundo. E o Joãozinho lá embirrado, eu não quero aqui entrar no céu, eu não quero, não gosto daqui, bate o pé, eu não quero. Não, irmãos, o eleito de Deus, ele tem prazer em se deleitar nas coisas de quem? Nas coisas de Deus, como diz o salmista, Senhor, como amo, quanto amo a tua, o quê? A tua palavra, pois nela está o meu prazer e a minha meditação de dia, e o quê? E de noite. Por isso, é inadmissível, irmãos, a pessoa dizer que é um crente e não tem prazer nas coisas de Deus, e não tem prazer de orar, não tem prazer de se envolver nas coisas de Deus. Meu irmão, você está se enganando. Porque a Deus é que você não está. Terceiro fundamento, por isso que a eleição ela é para a santificação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando Deus ele faz nascer um filho na sua família, porque nós nascemos de novo, Deus ele não é um pai desnaturado. Não, Deus, quando ele faz nascer alguém, quando ele diz para Nicodemos, olha Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, quando Deus faz nascer alguém de novo, ele cuida desse filho, ele disciplina, conforme Hebreus capítulo 12. Não pensa que Deus nos elege e vai deixar os seus filhos à toa, não. Ele não vai permitir isso, não. Deus, ele sabe criar. Talvez eu e você não sabemos criar os nossos filhos, mas Deus, ele sabe perfeitamente como criá-los. Ele disciplina os seus filhos. Sabe como é que ele faz isso? Por intermédio do sofrimento, pelas provações que vêm sobre nós. Quando você quer, tá muito gaiatinho ou está muito para frente, ele disciplina você. Vem cá, vou colocar você de cama para que você aprenda que você não é ninguém. Eu sou teu pai e quero o melhor para você.
Ele não faz nascer filho para o mundo criar, não, irmãos. É só você ler a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Pai, né? Eu peço que o Senhor não os tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Eles não são do mundo, mas como também eu não sou. Por isso a minha oração é que o Senhor os guarde, os protejam em teu nome. Então Deus sabe criar. Agora quando você vê, olhe lá em Hebreus capítulo 12, quando você dá uma olhada, mas o filho bastardo, aquele que não quer saber de nada, que quando você vê um crente, irmãos, note aqui para mim avançar. Quando você vê um crente, entre aspas, aprontando e nada acontece com ele, pode ter certeza que esse não é filho, não. Porque o filho de Deus, irmãos, ele não fica muito tempo aprontando, não. Que Deus vai lá e puxa a orelha dele. Deus vai lá e puxa a orelha. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Deus estava levando pessoas, irmão, levando os seus filhos que estavam dando trabalho. Paulo diz, eis a razão, irmãos, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o quê? Os que dormem, os que o Senhor já levou. Porque se Deus deixasse vocês a própria sorte, vocês iriam se perder. Então ele preferiu, vou logo trazer o fulano de tal, vou logo meter um câncer nele, para ele vir logo para a glória. Então vou logo dar um infarto nele e vou trazer ele para a glória, porque está me dando muito trabalho. Em vez de ajudar o pastor Sidney, está dando trabalho, está dando mau testemunho, toda a comunidade já conhece, eu vou trazer ele, está só. Vamos avançar, irmãos, que eu tenho 10 minutos. Terceiro fundamento, já aí, a eleição é um ato da vontade livre e soberana de Deus. Deus se apresenta nas Escrituras como de fato é o Deus todo-poderoso, onipotente, com a capacidade para fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Os irmãos conhecem muito bem esse primeiro versículo, Salmo 115, versículo 3, que diz mais ou menos assim, que o Senhor está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Vamos lá para Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como o que, irmãos? Como lhe agrada. Deus, irmãos, não pediu a sua opinião quando ele foi escolher dentre a raça humana aquele que ele quis salvar. Ele não pediu a sua opinião. Ele salvou, pronto, e acabou, que nós chamamos de vontade decretiva. E agindo Deus, o que diz o profeta Isaías? Quem o quê? Impedirá. Eu convido a você, irmãos, dentro da eleição, um ato de vontade livre e soberana de Deus. Abra suas Bíblias rapidamente para Romanos. Romanos, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14, são 8h32, 8h40 te acaba, né? Te termina. Romanos capítulo 9, versículo 14, os judeus estavam questionando aqui a eleição da parte de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 11, Romanos 9, 11, diz assim, para você pegar o contexto da escolha entre Esaú e Isaac. Romanos 9, capítulo 9, versículo 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela,
o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de quem? De Esaú. Aí os judeus questionaram, então é injustiça da parte de Deus, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Resposta de Paulo, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque as Escrituras diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele ainda seria justo. O que diz Romanos, capítulo 3, versículo 19? Para que se calhe o quê? Toda a boca e todo mundo seja culpado diante de quem? De Deus. Então, se nós fôssemos questionar Deus, por que o Senhor me escolheu e não salvou meu tio, minha tia? Resposta de Paulo, cale a sua boca. Todos nós somos culpados diante de Deus. Silêncio. Por isso, irmãos, que a doutrina da eleição, ela esmaga o nosso orgulho, porque nós achamos que sempre estamos por cima. Isso aqui vai contra a teologia do coxo, que diz que você é o centro do universo. O centro do universo nunca foi você. O centro do universo é Deus, Ele que controla tudo. Por isso a eleição é um ato da vontade livre e soberana de Deus. Eu vou pedir para a Kariane avançar aí no outro tópico, dentro de ainda. Olha o que diz essa nota. O objeto da eleição, Deus nos elegeu. Isso prova que a salvação não é, irmãos, universalista. Ela não é. Porque senão, tem muitas pessoas que hoje estão partindo para a eternidade. A salvação não é universalista. Paulo está escrevendo aos crentes e aos santos irrepreensíveis. No capítulo 1, versículo 4, esse nós refere-se a todos os homens sem distinção, etnia, cultura, religião, mas não a todos os homens sem exceção. O que diríamos nós, irmãos, dos anjos que caíram e Deus não moveu uma palha para salvá-los? Deus não moveu uma palha. Vocês não acham que Deus poderia enviar Jesus Cristo para redimir Satanás, em vez de redimir Adão, o nosso pai, o nosso primeiro pai? E se Deus fizesse isso, mandasse Jesus Cristo para redimir os anjos que caíram? Porque Satanás se rebelou, todos os anjos caíram e Deus então vou eleger alguns anjos. Porque também a Bíblia nos fala de anjos que foram eleitos. Mas Deus simplesmente não diz, como o autor de Hebreus nos diz, que Deus não socorre a anjos, mas a descendência de Davi. A descendência de Abraão. E ninguém questiona quanto à eleição dos anjos. Ninguém questiona por que Deus não salvou os demônios, porque os demônios são anjos caídos. Mas tudo aquilo que nos beneficia, né, ninguém reclama. Mas poxa, não escolheu um anjo. Ufa, que nem meu filho fala, o Arthur. Ufa, Deus, né, mamãe? Ufa, ainda bem que Deus, né? Ainda bem que Deus me escolheu. E os anjos, que manda eles pecarem contra Deus. Mas você também pecou, irmão. Você também pecou. A eleição, quarto. Faltam 3 minutos, irmãos. A eleição é eterna e imutável. De modo mais específico, vemos biblicamente que Deus nos escolheu na eternidade, com um propósito eterno.
Somos filhos da eternidade, não do tempo. Deus nos escolheu na eternidade para o tempo e para a eternidade. Aqueles às quais Deus escolheu em amor serão acompanhados por Ele em sua graça, fazendo-os desenvolver a sua salvação até a consumação gloriosa. Esta boa obra iniciada pelo Espírito em nós será completada de eternidade a eternidade, como diz Paulo aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vós, há o que? De completá-la até o dia do resgate, né? Quinto, a eleição é graciosa e incondicional. Ou seja, irmãos, o quinto fundamento aí, a eleição é a causa de nossa salvação e não o seu fruto. A eleição não é condicionada ou dependente de boas obras nossas, nem de fé ou mesmo de previsão de fé, mas sim do beneplácito de Deus, conforme Paulo menciona isso. Os irmãos estão aí em Efésios. Paulo diz assim, que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E aí no versículo 15, Paulo acrescenta que tudo isso daí aconteceu segundo o beneplácito de sua vontade. E teve um propósito, porque tudo que Deus faz, irmãos, é para o louvor, diz Paulo, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora a eleição aqui, ela é incondicional, irmãos. Quando Deus me escolheu, Ele sabia quem eu era e quem eu sou. E Deus, quando lhe elegeu, Ele sabe muito bem quem você é. Você é pecador por natureza, mas assim mesmo Ele lhe amou, se entregou por você. Mas só que essa salvação terá uma consumação. Eu falei para vocês sobre os 3 tempos da salvação. Fui salvo da penalidade do pecado, mediante o sacrifício de Cristo, o que nós chamamos de justificação, a imputação de pecado. Os meus pecados foram imputados em Cristo e a justiça de Cristo imputada a mim. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também estou sendo salvo, irmãos, da presença do pecado, por intermédio do Espírito Santo que agora habita em mim, habita em nós. O Espírito Santo nos capacita a vencer o poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Paulo diz isso aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito ele milita contra a carne, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, estou sendo salvo do poder do pecado. O Espírito Santo ele mortifica a minha velha natureza. Mas haverá um dia, irmãos, que eu serei salvo da presença do pecado mediante a glorificação. Na glória, eu serei, como diz um certo teólogo, que eu não sou como Deus quer que eu seja ainda, mas um dia serei como Ele quer que eu seja. Um dia na glória, nós seremos crentes perfeitos, irmãos. O seu corpo não vai mais envelhecer, não vai ter mais rugas, você não vai mais sentir invejas, você não vai ter mais pensamentos impuros, você não vai ter desejo de matar fulano, ou de fazer isso ou aquilo, porque isso será arrancado de uma vez por toda de você. Irmãos, eu não vejo a hora de chegar esse dia, enquanto na glória realmente eu farei tão somente aquilo que agrada a Deus. Eu quero concluir citando Romanos 8, 29 para vocês. Eu irei ler Romanos 8, 28 e 29.
e 30, para nós encerrarmos. Eu não irei fazer aplicação alguma. Esses versículos serão a própria aplicação de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Geralmente você pega esse versículo para aplicar quando você está passando no momento de provação, né? Não é errado você fazer isso. Ah, Senhor, estou passando por isso, por esta provação, mas todas as coisas cooperam. Mas só o que está cooperando aqui para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito? O texto vai nos dizer, observe o versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, o que, irmãos? Glorificou, que é o estágio final da nossa salvação. Por isso, todas as coisas cooperam. Nós chamamos essa corrente de corrente dourada. Deus predestinou, nos chamou, nos justificou e também nos glorificou. Os verbos estão, todos eles, no passado, dizendo a nós que essa obra da salvação ela já foi o quê? Consumada. Esperemos somente chegar o tempo em que tudo isso vai se concretizar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe